Se o teu time não comprou, ele não vende. Uma das maiores dificuldades de vender valor agregado, por exemplo, é o funcionário olhar e achar caro. A gente já falou sobre isso algumas vezes, alguns de vocês não estavam nessa conversa. É o teu funcionário olhar e falar, eu não pagaria. Eu não pagaria isso. Vocês falam isso. Às vezes vocês mesmos deixam de comprar um produto top, porque você olha e fala, não, isso aqui é muito caro para o meu público. Mas será? Você nem testou, você nem verificou, né? Mas quando o teu funcionário fala, eu não pagaria, isso não é possível, a gente não chega nisso. Isso aqui é muito complicado, CRM é muito complicado. Que a Bruna falou, que a sócia falava, não, mas o pessoal nem preenche hoje, quem dirá o outro sistema mais caro. O problema não é o sistema, o problema é o pessoal que não está preenchendo que tem que preencher, porque a regra é preencher, acabou, não tem, eu não estou negociando isso. Cadastro de cliente, informação, né? O Sandro bem lembrou, os dados são o nosso novo petróleo. Não estou negociando isso, isso não é negociável aqui na empresa. Então, todos nós temos o desafio de vender para o time. Todos nós temos o desafio de vender propósito, que é o motivo de existir, o que a gente faz, o que a gente faz, vender a visão de futuro, onde você quer chegar, onde você quer estar em 5 anos, onde você se vê daqui 10 anos, qual que é a tua visão? O Simon Sinek, que é um dos meus ídolos, né? Ele é o cara que escreveu o livro Comece pelo Porquê, e é o cara que se tornou mundialmente famoso por conta da sua teoria do círculo dourado e do porquê, né? Ele diz que as pessoas não compram o que você vende, elas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz o que você faz, elas compram o porquê você vende, né? Eu estive com o Simon Sinek naquele Fórum Mundial de Negócios e eu fiz um workshop sobre esse tema do porquê. E para mim ficou muito claro essa questão da endovenda que eu estou trazendo para vocês. Mas teve uma outra experiência que eu vou contar na sequência que me deixou isso mais claro ainda. As pessoas não compram a visão se você não tiver endovenda. As pessoas não compram as suas metas. Por quê? A função da meta é puxar a gente para cima. A função da meta é desafiar. E o teu funcionário vai querer sempre puxar a meta para baixo. Por quê? Para a área de conforto dele. Só que se você não vender... Não adianta impor, né? Vocês já perceberam isso. Quando você impõe, você se ferra, porque não vai acontecer. Você está se enganando. Mas eu preciso vender. Eu preciso vender a meta. Eu preciso vender o planejamento e as ações de marketing. Senão eles não vão executar. Tem que falar com X clientes. Tem que oferecer o adicional para todo mundo. Para quê? Para cada 10 trades a gente tem um adicional. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Todas as ações de marketing, se você não vender, elas não vão acontecer. O teu time vai matar. O teu time tem dificuldade de comprar a ideia de produtos mais lucrativos. Por quê? Porque é mais fácil vender o mais barato. Vendedor sempre vende o que é mais fácil vender. O vendedor nunca vende o que é melhor para a empresa e para o cliente. Quando eu falo para a empresa, eu não quero dar a impressão de empurrar uma coisa mais caro. Porque normalmente o mais caro é melhor para o cliente. Concordam? Sim ou sim? Normalmente é. Normalmente o mais caro vai ser melhor para o cliente. Só que o cliente puxa ali para o preço. É natural. Faz parte do processo, da construção que a gente faz. Querer fazer um bom negócio e tal. Só que o vendedor não vende o que é melhor para o cliente, nem melhor para você, para a loja. Ele vende o que é mais fácil vender. Então, até para vender produto mais lucrativo, mais rentável, eu preciso vender para o vendedor isso. O vendedor precisa comprar, é difícil comprar a ideia de pós-vendas. Tanto que nas empresas B2B, né, de forma geral, a metodologia de vendas ela tem um pré-vendedor, um cara que qualifica os leads, ela tem um vendedor e ela tem um Customer Success, né? Nada mais é, um CS, nada mais é do que um pós-vendas, um atendimento que acontece depois das vendas. Então o B2B eles separaram em 3 figuras. Por quê? Porque o vendedor é ruim de prospecção. O vendedor não gosta de fazer prospecção. E o vendedor não gosta de fazer pós-venda. Só que é o seguinte, a venda é uma etapa de um relacionamento humano. Escreve aí, venda é uma etapa de um relacionamento humano. Se o teu vendedor não se relaciona, não tem venda. A venda nada mais é do que uma etapa de uma relação. A Bruna falando, é maravilhoso vender para os homens, eles são gratos. Tem relação ali nessa história, tem uma troca, tem uma relação. Senão a venda não acontece. Tem que vender para o vendedor o relacionamento, CRM. O vendedor odeia CRM, sabe por quê? De forma geral, porque tem controle. Tem controle, o cara tem que colocar quantos atendimentos, quantas conversões. Vai expor a falta de atenção. Vai expor a falta de cuidado. Quem tá balançando a cabeça
Quem já sofreu com isso, levanta a mão. Não é verdade? O cara não quer controle. Ele não quer prestar contas para você. Só que é o seguinte, uma mágica acontece. Uma mágica incrível acontece com nós seres humanos. Quando nós somos fiscalizados, nós fazemos melhor. Quando tem radar, a gente respeita mais a velocidade. Porque tem lei seca, e não por pura consciência, a maioria das pessoas deixa de beber. Por causa do medo de perder a carteira, por causa do medo da multa, não exatamente pela consciência de não colocar a vida dos outros em risco. É a mesma coisa com o CRM. O cara não quer que você tenha controle. É a mesma coisa sobre, a gente vai falar mais de fluxo de WhatsApp e tal, não sei o quê. Pô, qual que é o problema por que o vendedor espana quando você coloca um sistema, né? A Josi está vivendo isso lá com o Octadesk, por exemplo. O cara vai espanar, é uma bosta, não funciona. Não, você está louco, é muito melhor direto. Por quê? Porque ali você passa a ter gestão. Opa, quantos entraram? Quantos foram atendidos? Quantos foram esquecidos? Claro que o teu vendedor vai dizer que é uma bosta. É claro que ele vai jogar contra. Por quê? Porque ele está sendo minimamente fiscalizado. E quem é fiscalizado tem que prestar contas. Agora, isso é igual a taxa de conversão. Quando você começa a medir a taxa de conversão, ela milagrosamente começa a melhorar. Por quê? Porque as pessoas sabem que elas vão ser fiscalizadas. Mas precisa vender isso. Não adianta você enfiar a goela abaixo. Se você enfiar a goela abaixo no CRM, ele vai cuspir para fora. Ele vai sabotar. Eu já vi muito CRM ser sabotado. Porque não foi vendido. Eu já vi muito projeto ser sabotado porque não foi vendido. O uso das ferramentas. Então a gente tem que aprender a vender. Vocês são ótimos vendedores. Possivelmente vocês são ótimos empresários e empresárias porque vocês tiveram sucesso como vendedores. A gente tem que simplesmente aplicar essa mesma metodologia com o time. Não tem nenhuma diferença. Por que vocês acham que o pessoal de vocês não compra as ferramentas e as ações que aumentariam o seu salário? Que é o seguinte, se eu penso em CRM, vai ajudar o cara a aumentar o salário. Se eu penso em gestão de carteira, contato com o cliente e tal, vai aumentar o salário. Se eu penso em vamos trabalhar produto adicional, vamos melhorar o ticket, vai aumentar o salário. Se eu tenho um controle de aumento de conversão, vai aumentar o salário. Ou seja, o cara só ganha. Não tem como o teu funcionário perder aqui nessa história. Por que vocês acham que o pessoal de vocês tem tanta dificuldade nisso? Kleber, aproveita aí que você puxou a conversa da tarde e responde. Vamos lá. Na verdade, eles não querem mais trabalho. Eu acho que é a grande essência aí. A hora que você coloca trabalho para os caras, eles querem sempre facilidade. Acho que aí você vai medir, eles vão, é o que você falou, acho que vai ter a fiscalização, eles não querem ser fiscalizados, não querem mais trabalho, eles querem a comodidade. Nossa, né? O ser humano sempre vai buscar o lugar mais confortável possível, né? João, você que tá quieto aí, cara. Tô quietinho no cantinho, o pessoal do fundão tá muito tranquilo. Se apresenta aí, João. Meu nome é João. Oi, João! O que você acha, João? Ô Dino, o que o Kleber falou também é o meu embasamento, né? Que eu acho, que eu acredito. E, sinceramente, as pessoas, às vezes, elas ficam num... Como é que fala? Num conforto que, às vezes o que você oferece para eles, eles não compram. Uhum. Entendeu? Então, a falta de ambição, todo esse... E, às vezes, não acreditar também. Entendeu? Esse é o meu... Boa, que eu acredito. Tá dizendo que as pessoas acabam não acreditando, né? Elas desconfiam que desconfiam. É agora vamos pensar. Segura aí, pode ficar. Quando alguém desconfia, sei lá, eu tô falando uma coisa para você. Eu vi que você tá desconfiado. Você não tá convencido. O que você acha que eu poderia fazer para te convencer? Acredito que aquela questão que você sempre fala, né? Adianta. Né? Questão de, vamos comissionar, toma aqui, dinheiro tá na mesa, põe no bolso. Tipo, se você não ganhar, você me devolve. Dá uma garantia. Me garantia. Boa. Isso. Ó, o João deu uma solução aqui, dá uma garantia. Outra solução, mostrar provas. Né? Ninguém dessa sala estaria nessa sala se não tivesse visto um depoimento de um outro empresário dizendo, olha, eu fiz e melhorou o XPTO meu faturamento, por exemplo. Vocês entendem como a desconfiança... Você desconfiou de mim, é natural. Você não me conhecia. Nunca tinha me visto na frente. Só que quando você vê um outro empresário, ou seja, uma prova de que aquilo funciona, isso é
parte de um processo de venda. Com funcionário é a mesma coisa, você tem que dar provas. Quando a gente faz, por exemplo, eu quero vender, equipe tem resistência, faz um estudo. Sei lá, quantas lojas de mês você tem? Tem 11. Pô, fiz um piloto. Às vezes você precisa fazer uma mudança significativa. Vai gerar trauma. O pessoal vai reclamar. Cara, pega uma loja, faz um piloto, acompanha essa loja por 2 ou 3 semanas, mede o resultado antes e depois. Para quando chegar nas outras 10, você tem uma prova. Prova é uma forma incrível de você matar desconfiança, sabe? O Dino, só para reforçar a arquitetura do sono, né? O pessoal que tá ali foi através do vídeo dele que nós entramos na mentoria. A gente via, né, Karina? Nós assistimos várias vezes. Você quer dizer com isso que a Josi é uma boa vendedora? É isso que ela me vendeu bem? Não, é que todo o posicionamento, né, da mentoria, do que aplicava, do que foi feito, foi com isso que nós te demos uma credibilidade, entendeu? Legal, foi uma prova. Foi uma prova, com certeza. E hoje você é uma prova hoje que eu também uso para... Com certeza, falei pro Kleber agora há pouco aqui, ó. E já vendi você para ele. Quando você entrava na mentoria, quanto você faturava? Faturava 120 por mês. E hoje? 220. Parece bom, né? Um pouco. Ele tem pet shop, gente. Pet shop não é um dos segmentos mais fáceis de você aumentar o faturamento. Por exemplo, se pegar material de construção, tá aqui o André. André, material de construção, uma loja de material... O André fez 1 milhão em 6 dias. Uma ação que a gente parou, ele acabou de entrar na mentoria VIP, o André tá na VIP, que é aquela que é o acompanhamento 1 a 1, né? Individual. Exatamente. Cara, mas pegar material de construção, o valor é muito maior. Então, para mim, o esforço que o João fez, que vocês fizeram juntos, na verdade, claro. E o resultado que você tem é proporcional para mim. Porque o pet shop, o valor agregado é muito menor. Só que nós estamos há 16 anos no ramo, 17 anos. Meu crescimento de um ano para outro era de 15%, às vezes 20%, tinha ano que empatava. Então, assim, depois que nós entramos na mentoria, você vê o crescimento como foi muito bom, né? Mas, com certeza. Muito bem, reconhece? Boa, obrigado. Quem mais? Deixa eu perguntar para vocês aqui. Quero saber mais. Quem não falou ainda? Aguenta aí. Fala aí. Byron. Você tá no acelerando, né? Ave Maria. Passou? Passou. Beleza. Tá muito baixo. Isso. Por que você acha, Byron, que o seu não compra as ferramentas? Peraí. Então... Nossa, cadê o meu amigo do som aí? Então vamos ver se vai. Aqui, foi. Aí, eu seguro pra você. Foi. Vou deixar. Eu assim, acho que a questão das ferramentas, eu acho que é mais a questão realmente, eu acho que é igual criança, sabe? Você tem que ficar ali. Aí você vai, pega na mão de novo, vai de novo. Até que ele fala, nossa, funciona. Uma descoberta. Entendeu? Aí ele, tô ganhando mais dinheiro. Então... Aí você cria isso, mas até, por exemplo, você passa para ele e ele não consegue dominar, ele volta. Ele volta para o mesmo lugar que ele estava. Boa. Cara, segura isso. Isso acontece demais. Quando vocês começam qualquer processo de mudança da equipe de vocês, com vocês mesmos. Você entra na mentoria, entra no programa. Aí você começa a usar. De repente, sabe o que acontece? Você dá um passo para trás de volta. Por quê? Porque você também vai buscar o teu conforto. Por isso que ter acompanhamento, ter assessoria, ter alguém que te puxa o tempo todo é importante. Ter alguém que te desafia é importante. Porque vocês tendem a voltar, vocês tendem a fazer esse mesmo movimento. Nós também, eu também tendo. Entendeu? Agora, o teu time mais ainda. No nível deles, a maneira deles, mais ainda. Porque eles têm menos ambição que vocês têm. Eles têm menos ambição. Posso incluir, pessoal, a ambição como um dos problemas que a gente tem dentro de casa com o pessoal, que impede eles de usar as ferramentas, sim ou não? Sim. Né? Agora, como é que a gente trabalha a ambição? Sonhos. Né? Vocês já viram eu falar muito sobre isso. É a gente despertar nas pessoas um sonho. É a gente despertar nas pessoas uma vontade, um desejo pessoal. É uma viagem? O que ele quer? Qual que é o grande sonho? Trocar de carro? É ter uma casa melhor? É pagar uma escola melhor para os filhos? Quais são os sonhos? Que, gente, as pessoas vivem tão no automático que elas nem param para pensar em sonho às vezes. Elas não param para escrever um sonho.
Uma pesquisa da Columbia University mostrou que só o fato da gente escrever um desejo, um sonho, um objetivo, aumenta em 42% a chance da gente realizar. Por que você não consegue trabalhar com a gente na Rede Milionária sem colocar suas metas no papel? Porque a primeira coisa que eu peço para vocês fazerem é coloca o teu objetivo de 5 anos, escreve, mesmo que você não... Ah, não, mas eu não sei, coloca, vai, põe para fora, escreve essa parada, tira da sua cabeça, tira do seu coração, materializa isso numa frase, numa proposta, num número. Que quando você faz isso, mesma coisa que o calendário, né? Quando a gente pensa lá na frente, planeja 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano para frente, a gente está materializando uma ideia, um desejo. Só que aí tem esse desafio de vender isso para a equipe, né? O que mais? Deixa eu ouvir vocês. Josi, você não falou ainda hoje. Se apresenta, Josi. Eu sou a Josi. Oi, Josi. Por que você acha que o seu pessoal não compra esse ferramenta? Você tá vivendo hoje várias vendas de ferramenta ali, né? Peraí, a Josi tem uma loja de puxadores. É um dos negócios mais curiosos e interessantes que eu já trabalhei, né? Seria menos curioso se o Fabiano tivesse um sexy shop. Quando o Fabiano entrou na mentoria, ele fala muito rápido, que ele é manezinho. Olha o pessoal tudo visualizando o vibrador. Eu já trabalhei... Tipo aquela imagem mental que não dá pra tirar, né? Parem de pensar em vibrador. Todo mundo pensa em vibrador. O Fabiano entrou na mentoria e falou, surf shop. Aí eu falei, cara, esse cara é de sexy shop. Você lembra? Esse cara é de sexy shop. O que eu vou falar pra esse cara? Eu já fiquei com o cu na mão, né? Porque assim, não é todo negócio. Que é uma coisa, né? Tipo, não é todo negócio que é fácil vender, né? Todo negócio é mais difícil. O Kleber, você falou da Goodyear, não? De qual foi a marca? A gente tem lá na mentoria VIP hoje uma rede que distribui Continental para o Paraguai. Inclusive, foi indicação do Samir. Samir, cadê você? O Mohamed, seu primo, né? Ele distribui a Continental, ele importa e distribui Continental no Paraguai. Então tem lojas em Assunção, Cidade de Leste, enfim, tem uma operação bem grande de atacado de varejo. E a gente estava discutindo como o pneu, assim como gasolina, é uma compra difícil porque não é uma compra prazerosa. Quando você troca pneu, você tá puto da vida. Tá com ódio. Gasolina é necessidade? Diferente de comprar uma roupa bacana, né? Diferente de comprar alguma coisa para casa e tal. Mas enfim, aí Fabiano deixou claro, não é sexy shop. Mas assim, passou uns 3 meses, tá? Teve uma live, lembra do cara? Ele fez uma live e aí tinha um cara falando, não, eu tenho sex shop, agora me ajuda com o sex shop. Lembra disso? Não, nem lembro. Fez uma live no Instagram e o cara queria dentro, pesquisando coisa. Tinha 30 pessoas assistindo a live. Quando ele começou a pesquisar as coisas do sex shop, tinha 100 e poucas pessoas. Gente, que interesse, né? Isso é um sinal de mercado, né, gente? Ó, abre o olho, tem mercado aí sim. Né? Ele colocou uma maçã, não foi? Foi um vídeo, né? Tem que ele colocou lá. Ele não lembra mais porque Eu não lembro, ele gente. bloqueou essa Pois bem, passaram 3 meses, Josi. Aí eu descobri que o Fabiano tinha falado surf shop. De surf. Porque para você que fala inglês mal, porcamente, você fala surf. Mas um profissional fala surf shop. Mas enfim, depois de ter passado esse perrengue, que não era um sexy shop, era um surf shop, eu conheci a Josi e é uma loja de puxadores. Quantos mil puxadores você tem lá, Josi, diferentes? Em estoque a gente tem cerca de 3.000 referências, mas a gente consegue De qualquer tamanho? de qualquer Por cor, exemplo, de qualquer cor, de qualquer tamanho. 2 metros de altura, pode? 3 metros, 4 metros. Gente, puxadores, olha que coisa incrível. Mas não é só puxadores, o que mais você tem lá? Então, eu ia falar que o Dino tá falando que é puxadores, mas não são só puxadores. Então deixa eu mudar o microfone. Não, a gente vende, na verdade, todos os acessórios para casa, principalmente acessórios de banheiro, aí tem louças, cozinha, decoração, utilidades, muita coisa de organização também. Massa, legal. E por que você acha que o seu pessoal tem tanta dificuldade em comprar aquilo que poderia melhorar o salário deles? Bom, vamos lá. Eu gosto muito de coisas ligadas à tecnologia. Então eu vejo que ainda muita gente que a gente contrata tem resistência com tecnologias novas, com as mudanças de tecnologia. Eu acho que isso deve ser geral para todo mundo até, né? Mesmo quando a gente contrata gente mais jovem, ainda tem também esse problema com algumas tecnologias que eles não estão habituados. O medo do novo, o medo do desconhecido. Mas eu vejo que quando a gente vende isso e mostra o negócio funcionando, é lógico que vai um tempinho para isso, mas dá para colocar isso em prática. Acho que o principal é quebrar a resistência e fazer eles entenderem que a tecnologia, principalmente, e as inovações
vem para mudar e para facilitar a vida da gente. Chega a ser bizarro, né? A galera com meio de tecnologia enfiada o dia inteiro no Instagram. Né? É verdade? Postar pra loja não quer. Aí na hora de postar pra loja parece que o dedo vai cair. É repostar, né? Não é nem postar. É. É interessante, né? Mas isso tem a ver, obrigado. Isso tem a ver com a endovenda. Isso tem a ver com o que a gente está falando hoje, a maneira como a gente vende tudo isso, né? Quando você sofre com essas questões, você não está aplicando endovenda. Da onde que eu tirei essa... eu falei do Simon Sinek e tal, que foi uma ficha que caiu. Mas eu percebi isso na prática lá atrás. Olha eu aqui, galera. Quando não usava barba e tinha um pouco de cabelo. Quando eu estava na frente do marketing da Rede City lá, com 250 lojas, lá no centro-norte do Brasil, eu percebi uma coisa. A gente investia em marketing algo em torno de 4 milhões por mês. Só em marketing, né? Uma meta de mais ou menos 100 milhões por mês, alguns meses um pouquinho mais. Mas mesmo investindo tudo isso, eu percebia que havia campanhas que não viravam. A gente fazia certo, né, tecnicamente certo, as campanhas eram agressivas, a comunicação era boa, a gente comprava os melhores espaços, mas tinha campanha que não virava. E aí, claro, eu ia para a loja entender por que algumas campanhas não estavam virando. Eu tinha que conversar com os vendedores, eu ia lá pesquisar, porque eles eram o meu termômetro, né? E aí, qual era a minha frustração quando eu chegava lá e o cara nem sabia da propaganda, ele nem sabia da campanha. Ele nem sabia dizer o que estava ali sendo ofertado. A gente brigava com o fornecedor, conseguia uma condição, abria mão de margem de alguns produtos, investia no marketing, fazia todo o esforço e o cara nem sabia. O cara não sabia dizer os 4 produtos da frente do tabloide, né? Porque o tabloide era muito forte. O cara não conseguia dizer os 4 produtos da capa do tabloide. Ele sabe toda a escalação do time de futebol dele desde 40 anos atrás. Ele sabe todas as escalações da seleção brasileira de não sei quantos anos, ele sabe 1000 músicas de cor. Mas ele não consegue decorar 4 ofertas do tabloide que vai ajudar ele a vender. Aí caiu uma ficha para mim. Era minha responsabilidade de vender para ele. O errado não tá, ele está errado, mas ele não é culpado. O culpado éramos nós, porque a gente não estava vendendo para esse vendedor. Eu entendi que se a gente não vendesse, tudo aquilo que a gente planejava não acontecia. Faz sentido, pessoal, para vocês, sim ou não? Eu entendi que quem estava errado era eu na maneira de vender para eles. E aí, minha rotina mudou. Eu saí do escritório, eu era um cara de escritório, saí do escritório, sempre um cara de retaguarda, saí do escritório, e eu tinha um diretor muito bom na época, um cara fantástico, me desenvolveu, foi um dos meus mentores de vida, e ele me botou na estrada. Eu passava, tipo assim, dos 30 dias do mês, de 15 a 20 eu passava em loja, cada dia numa cidade diferente, uma loucura. Mas por quê? Porque eu ia vender, eu ia apresentar campanha, eu ia mostrar. Eu comecei a entender como é que eu vendia para o vendedor. Porque se eu não fizesse isso, eu estava morto. O esforço que eu ia fazer no marketing não ia funcionar. Né? Foi uma época que a gente viajou muito, foi uma época que a gente criou, inclusive, para isso, um negócio chamado Caravana da Meta. A Caravana da Meta era um esforço em que a gente viajava com um treinador. Quem aqui conhece o João Laurentino? Ó, o João aqui, ó. O João, na época, era o nosso treinador, fazia parte do time. Né? Flávio era meu diretor, treinador, diretor, RH, trade marketing, que é responsável por organização e padronização das lojas, crédito e cobrança, que no Eletro é vital, né, porque a gente financia o cliente, o gerente regional, marketing e gerente comercial. Nós viajávamos juntos 20 dias por mês praticamente, cada dia numa cidade diferente. Tinha dias que a gente passava em 3 estados no mesmo dia, literalmente. Tomava café num lugar, almoçava no outro, jantava no outro para conseguir cobrir 80 cidades brasileiras. Mas por que todo esse esforço, todo esse dinheiro empenhado, toda essa energia? Porque nós entendemos que se não tivesse uma endovenda, se a gente não aprendesse a vender para o vendedor, se a gente não aprendesse a vender para o gerente, a coisa não acontecia. Foi o período talvez de maior aprendizado sobre essa relação de trabalhar o time, de convencer o time, de mobilizar o time, né? Se a gente pegar aí, e o Kleber já matou de cara a charada, endo quer dizer o quê? É do grego, endo, dentro. Exprime a noção interior ou interno. Gente, o coração do negócio de vocês são os vendedores de vocês. É o que os seus vendedores estão fazendo agora, ó. 3:32. O que eles estão fazendo agora é o que está construindo o teu resultado. É o que o teu time está fazendo agora. Vocês estão na mão deles. Essa capacidade de vender, de mobilizar o time, ela é essencial para o teu próximo nível. Você sobe de nível. Você vai para mais um nível. A gente tem que trazer eles junto. Porque se você for sozinho, não vai acontecer.
Sim ou sim? A venda é um processo de quebra de objeção. Quem aqui já ouviu falar isso? Falo sempre. Aprendi com o meu sócio, Leandro. Já vou apresentar os meus sócios para vocês. Estão ali e tal, né? Só me julgando. Brincadeira, estão me apoiando, não estão me julgando não. A gente estava recebendo um treinamento no horário. A hora que vocês estavam no almoço, eu estava sendo treinado, tá? Um dia eu conto para vocês essa história, mas é um treinamento maravilhoso. O Leandro me ensinou isso. Ele falou, Dino, a venda é um processo de quebra de objeções. A venda é um processo de quebra de objeção. Você só consegue vender se você consegue contornar as objeções. Só que quem mais tem objeção não é o cliente. Quem mais tem objeção é o teu funcionário. Sim ou sim? Sim. Cara, o teu funcionário... Eu falei isso com a Marina essa semana. A Marina e a Nicole também estão no programa VIP. Entraram recentemente. A gente está começando a acompanhar a rede delas. E a gente está falando de PA, né? Depois de uma análise que o Fábio fez, profunda ali dos números, chegou ao entendimento que havia uma preocupação com PA, e aí o Fábio vai falar um pouquinho sobre esse tema amanhã. E aí a Marina me chamou um pouco preocupada, porque daí caiu uma ficha e tal. Eu falei, não, fica tranquila. Fica tranquila que a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender as objeções que o teu time tem ao PA, ao aumentar o PA. Porque não adianta eu ficar pirando que lá dentro do programa VIP a gente vai pensando em soluções bem personalizadas, estudando cada número e trocando, sabe, praticamente todo dia ali no acompanhamento dia a dia. E eu falei, calma. Ela já queria fazer uma ação pro time e uma ação pro negócio. Eu falei, calma, respira, mulher, respira. Por quê? Porque a gente não vai virar uma chave assim, fiz uma campanha, aumentou o PA. Falei pra vocês ontem também, né? Não, calma aí, take it easy. É uma construção, é uma cultura nova. PA não é isso que vocês estão... Eles sabem, é produto por atendimento, né? Mas também não é ruim aquele outro negócio que vocês pensaram, beleza? Não tinha ligado o nome da pessoa? Menina! Vai dizer que você nunca pensou nisso? Mas eu só falei sobre produto por atendimento, ok? Ficou claro? Beleza? Tamo junto? Mas é isso, gente. É produto por atendimento, por favor. Não confundam. E aí, não adianta virar, não é uma chave que você vira. Aí, que pergunta que eu te fiz, Marina? Antes da gente pensar numa solução, numa campanha, o que eu pedi para você fazer? Vai perguntar por que elas não vendem. Já está escrito? Eu falei, Marina, antes da gente pensar numa solução juntos. É tudo crença, não é? Até para você, quando a gente olha o ticket médio de vocês nas análises comerciais, poxa, não dá para fazer esse ticket médio. Por que não, se a gente já fez o maior? Por que não, se no passado a gente já fez? O que nos impede de fazer de novo? A questão, gente, é o seguinte, estejam presentes por um fato. A equipe de vocês traz mais objeções do que o cliente. E não adianta, só para fechar o exemplo aqui da Marina e da Nicole, não adianta a gente fazer um monte de piração de campanha, de fazer promoção de vendas, terceira peça, quarta peça, se o teu time tem as objeções cristalizadas. Eu preciso primeiro quebrar as objeções do time, tá? Por isso que é importante, 2 pontos, na minha opinião. As pessoas primeiro precisam entender o porquê você está pedindo o que você está pedindo. Elas precisam entender o porquê desse planejamento, desse calendário. Por que usar o CRM? Como ensina bem o Simon Sinek, nós precisamos começar pelo porquê. Por quê? O que eu ganho com isso, né? Tem talvez uma forma mais simples. O que eu vou ganhar com isso? Você vai ter que vender para ele o que ele vai ganhar com isso. Faz sentido, pessoal? Sim ou não? É o porquê para que eles executem. Se eles não entenderem o porquê, eles não vão executar. Um dos desafios da execução é eu entender para que eu vou ganhar com isso. Aqui, eu acabei já citando, né? O Simon Sinek fala, as pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. O que você faz simplesmente prova o que você... É isso aí. Eles estão olhando o que você faz, não o que você fala. É bem provável que eles nem estejam escutando o que você fala. Mas eles estão olhando o que você faz. Por isso que é tão legal vocês... Pega e posta a foto que você está aqui. Manda o vídeo que eu mandei para vocês. Prova que vocês estudam. Não adianta só vocês estudarem. Vocês têm que provar. Prova que vocês pagam mentoria. Prova que vocês estão investindo, que custa tudo isso. Prova que você está abrindo mão de um final de semana inteiro com a família para estar aqui numa sala pensando, elaborando, sabe? Chegando... Prova isso. Por quê? Eles querem ver o que você faz. Não o que você diz que faz. Por quê? Porque o exemplo arrasta. Eles estão espelhando o seu exemplo. Inclusive quando você pensa em motivação, né? Eles também espelham a sua motivação. Meu time está desmotivado. Tá, mas como é que está a tua motivação? Como é que está a tua energia? Como é que você está cuidando da sua energia? Como é que você está cuidando da tua energia pessoal mesmo? Tua saúde, física, mental, a sua disposição, a maneira como você fala, se comporta com eles, né? Porque assim, se o time se arrasta, talvez você está passando por um momento que você está meio arrastado. O time
Né? Como a Carla Sarni sempre fala, quando o líder deita, senta, a equipe deita. Quando o líder deita, a equipe morre. Porque eles sentem em dobro o que vocês sentem. Agora, quando vocês estão energizados, motivados, bem assessorados, quando vocês estão... Sabe, quando a gente tem uma conexão boa com eles e você está motivado, energizado, eles sentem isso em dobro também. E eles espelham esse comportamento. O mesmo Simon Sinek fala uma coisa que é bem interessante, falei hoje de manhã, né? Um líder tem uma visão que os outros não têm, uma capacidade de comunicar essa visão. Quando a gente pensa em endovenda, eu estou pensando na capacidade de comunicar uma visão. A capacidade de falar a linguagem deles, de fazer eles entenderem o porquê, fazer eles entenderem o motivo pelo qual, o que eles ganham com isso, né? A endovenda acontece quando, o seu time confia mais em você. Falamos sobre confiança pela manhã. Então, o primeiro passo para que a endovenda aconteça é que seu time confie mais em você. Segundo passo, você tem um planejamento e mostra o caminho. O time sabe que você tem um plano. O que acontece lá com o Fabiano e com o time dele? Quando mostra no começo do mês, o time, está claro para o time o caminho que o time vai fazer para chegar naquele número. Todo começo de mês tem um plano bem claro. Claro que esse plano é revisado. Quando você planeja um ano, por exemplo, um ano para frente, você vai naturalmente, mês após mês, fazendo uma revisão. Mas isso é simples. Gente, pela minha experiência, fazem 20 anos que eu faço isso. 20 anos. Você mexe em 10, 15%. Que varejo é varejo, né? As coisas se repetem todo ano, todo ano. O clima muda todo ano. Todo ano tem Natal, Black Friday, né? Alguns de vocês são mais sensíveis a essas datas, outros menos, mas varejo é varejo. Quando eu penso em caminho, é como se fosse um GPS na minha cabeça. Que é o que vocês dizem, né? O calendário é tipo um GPS, tipo uma bússola. Vocês não se sentem mais seguros quando vocês estão dirigindo num lugar que vocês não conhecem e tem um GPS no carro, pessoal? Sim ou não? Não dá uma sensação? Tipo assim, eu não conheço muito bem São Paulo. Já morei aqui, morei a 2 quadras. Morei no Windsor, aquele hotel que muitos de vocês estão. Que é a Ricardo Eletro na rua da frente. Eu não conheço São Paulo, sempre andei aqui de Uber ou de táxi, mas se eu pego um GPS, eu vou de boa, tranquilamente, em qualquer região do Brasil ou do mundo. Um GPS traz essa segurança pra gente, traz essa tranquilidade. Por quê? Porque você sabe que haverá um caminho e que você vai chegar no destino. Ele, inclusive, dá previsibilidade, não dá horário de chegada e tal, mais ou menos o ritmo. Para mim, a forma mais simples de fazer isso no varejo é o que eu proponho para vocês no calendário. Esse é o nosso GPS. Então, a endovenda acontece quando o time confia mais em você, quando você tem um planejamento e mostra o caminho, quando você prova com o calendário como chegaremos na meta, quando sua rede tem rituais. O que são rituais? Nós somos regidos por rituais. Desde o momento que os homens entraram numa caverna, você para se perguntar o que são as inscrições rupestres? Eram celebrações místicas. Eram as igrejas do passado. Os nossos antepassados, quando eles matavam um animal, eles sentiam necessidade de compensar o ato deles terem matado um animal, que para ele era quase o mesmo sistema dele, e aí eles celebravam isso, enfim, eles faziam algum tipo, na época deles, algum tipo de celebração. Então as primeiras pinturas em cavernas têm a ver com celebrações espirituais. Desde lá nós fazemos rituais, depois viraram os mitos, viraram religiões, e assim quando a gente nasce a gente é batizado. Né? Dependendo da sua crença, claro que isso vai variar de região para região, mas em todas as religiões tem os rituais. Somos batizados, né? Na religião católica eu conheço mais. Batizados, depois vem a primeira Eucaristia, depois vem o crisma, o casamento, as bodas. Quando alguém importante da nossa vida parte, tem um funeral, é um ritual, o enterro, a missa do 7º dia. Nós somos regidos por rituais, a vida toda. Não é diferente na sua empresa, é preciso ter rituais. Rituais que as pessoas entendam que elas estão avançando. Vocês fazem rituais, ó. Essa semana eu recebi uma foto maravilhosa. A Maria tá aí? Não, né? Oi. Verdade, desculpa, mas... Conta aí qual foto é essa. Meu Deus, a minha foto, eu nem tava tão vestida. Se apresente, por favor. Maria Rosa. Oi, Maria. Então, o que eu fiz aí? Segui uma dica do dinheiro. Que é valorizar o funcionário no dia que ele faz aniversário de casa. E a Brenda, ela estava fazendo 2 anos de casa e ela ficou muito feliz. Tanto é que no final do dia ela me mandou um recadinho assim: eu só te deixo o dia que eu me tornar empreendedora como você. Então foi assim, foi gostoso, entendeu? Aí foi
O olhar dela. Eu me senti bem, me senti feliz, porque eu desejo isso para ela. Quando você falou da gente, pessoas, funcionárias nossas saírem e montarem seus próprios negócios, eu tenho funcionária minha que estão vendendo roupa e estão super bem. Não concorre, não. Você fica feliz de ver e elas são réplicas. Faz igualzinho a gente fez. Até a live que você faz, elas começam iguais. Isso é gratificante, gente. E custou quanto pra você fazer isso aí? Custou muito dinheiro? Nada, R$50. Pagou bem, né? Muito bem. O que ela faz por mim... Reconhece. Boa, obrigado. Eu adoro isso, gente. Eu adoro. Isso é ritual. O cara fez 2 anos. Aniversário de empresa, ritual. Fez uma coisa... aniversário de vocês. Faz um ritual. Faz um ritual ali. Começo de mês, final de mês, ritual. Começo de semana, ritual. A gente precisa de rituais para marcar. Talvez essa menina tenha essa super gratidão no coração, mas ela nunca tinha, ela não ia expor. E quando a gente verbaliza é diferente. A gente fala pra gente, né? A gente fala pra gente, então você tá aumentando a gratidão dela. E você também tá sendo recompensado, né? Ó aqui, conhece essa moça? Conhece essa moça aí? Você não tá conseguindo ler? Não tô conseguindo falar. Você tá emocionado? Gente, olha que legal. Esses dias eu tava com o Fabiano e com a Vandresa. Fabiano também, a gente faz acompanhamento VIP. A Vandresa é gerente dele. A Vandresa, Marina, que eu falei, que quando a gente começou a mentoria VIP com o Fabiano, ela espanou, ela queria ir embora. Não queria ir embora. Por quê? A gente começou a gente, é assim, a gente vai apertar. O cara vai espanar. Normalmente espana. Mas assim, espana das duas uma. Ou ele vai melhorar, ou ele realmente vai sair. E a gente quer as duas coisas. A gente quer as duas coisas. Eu só não quero que alguém empate vocês ou a empresa de vocês. E aí, a Vandresa queria sair tudo quanto é jeito. Aí esses dias, o Fabiano, depois vai falar do resultado dele. A gente tá fazendo acompanhamento VIP lá com ele. Cara, ano após ano. E aí, mês passado, fizeram mais um recorde. Crescimento super exponencial. E aí eu perguntei pra ela. A gente tava numa reunião VIP, né? E ele trouxe ela. E aí eu falei, como é que vocês comemoraram? Aí ela falou, a gente fez assim com a equipe. Eu falei, não, beleza. E você? Como você comemorou? Ela não tinha o que me dizer. Porque ela não tinha comemorado. Ela nem sabia. Eu perguntei, como você vai comemorar? Ela não sabia dizer. Por quê? Porque ela não. O Fabiano já assimilou isso faz tempo. Ele foi mais, claro, né? Foi mais rápido que ela nisso. Ela não tinha um próprio ritual de sentar e... Hoje fiz uma puta venda, deu o maior esforço. Deixa eu sair pra jantar com meu marido aqui, fazer uma coisa diferente, fazer um final de semana num hotel, comprar uma coisa pra mim, um vestido... Cara, se premiar por uma vitória. Aí esses dias ela mandou de tarde, ó. Me lembrei de você sobre a última reunião, me fez refletir. Eu sempre como comida fria, não saio da loja nem pra fazer intervalo, paro de comer pra atender os funcionários, me deu o direito de sair pra tomar café. E mandou aqui. Cara, eu quase chorei, porque pra mim isso é mais significativo do que ela ganhar uma premiação em dinheiro ou qualquer coisa que o Fabiano possa dar pra ela. Ele dá intervalo pra ela, isso que ele quer dizer, tá? Ele não obriga ela a tomar. Não é isso. Não é. Coitada dela, gente. Ali ela tá mostrando todo o empenho dela e eu sou contra isso. E eu tava conversando, era com o Fábio e com o Ricardo ali antes de terminar o almoço, tava mostrando pra eles isso aí, nem sabia que tu ia mostrar isso. Eu premio ela muito, né? O Dino sabe disso, várias premiações de valores altos ou baixos, eu tô sempre premiando ela. E nesse mês aí a gente bateu um recorde, todos os funcionários ganharam prêmios e brindes, e ela recusou o prêmio, não sei se tu te lembra, na nossa reunião ela falou isso. Não, tu já me deu demais, tal, esse mês não precisa, tal. E ela não quis um jantar que a gente ia e tal, mas ela vai, né? Porque eu vou de qualquer jeito levar ela, né? E ela, mas não é a loja, o fato aí não é a loja que não premia ela. Ela não se premia, é isso que o Dino está querendo dizer para vocês entenderem. Ela não se premia e isso não é só ela, somos nós também. Ela normaliza a vitória. Sabe, isso é normal, isso eu fiz minha obrigação. Eu tenho meus rituais com ela, eu premio ela já fez viagem para o exterior, ela já fez várias coisas que eu premiei ela, mas aqui, isso não é sobre isso. É sobre ela se premiar. E ele fez a mesma pergunta para mim dias antes. Por isso que ele tá falando que eu já sei o que fazer. Ele perguntou, como tu vai premiar, Fabiano? Eu respondi na mesma hora para ele, porque eu já sabia como é que eu ia me premiar. E não era fake, era verdade. Eu fui lá e me premiei porque eu sempre me premio.
mas ela não se premia. E ele tá falando isso para todos vocês. Quando eu ouço alguém dizer que faz 10 anos que não tira férias, dá uma dor no meu coração. Sério mesmo, porque não é certo isso, pessoal. Vocês trabalham uma vida inteira para se premiar. 1 ou 2 vezes por ano vocês têm que sair de férias. Larga tudo e sai 7 dias e se premiem. Vão para algum lugar com o marido ou sozinho, deixa o marido com os filhos, que é melhor ainda, e vão se premiar, porque isso aí que ele está falando não é só para ela, é para todos vocês que estão aqui. Hã? Mas eu tô me premiando hoje. Eu tô aqui, ela tá lá com os 2 filhos, lá cuidando dos meus 2 filhos, eu tô me premiando. A Josi não queria, a Josi queria que ela viesse. Mas eu também fiquei muito emocionado com isso aí. Quando ele me mandou, eu falei, cara, ela não mandou pra mim isso aí. Ela não sabe que eu sei, por exemplo. É uma mudança significativa. Ela mandou pra ele. Parece ser uma coisa tão simples, é um chocolate quente com creme em cima. Mas isso não é a virada de chave que ela deu. Todas as vezes, isso eu falei pro Fábio e pro Ricardo ali, qual é a virada de chave que eu vejo? Todas as vezes que ela for se atrasar pra almoçar, ela vai lembrar, não, eu vou comer. Sim. Pode ter certeza. Desse dia pra frente, ela não vai deixar de almoçar, não vai deixar de tomar o café dela porque tem um cliente, e até porque isso é o que eu falo pra ela, sim, né? Sim. Qual é o horário e a carga horária da minha gerente na minha loja? Nenhum. Ela faz o horário que ela quiser, ela falta o dia que ela quiser, ela vem o dia que ela quiser. É totalmente diferente do que ela faz. Uhum. Isso não é o que eu mando. Isso é o que é o comprometimento dela. É lindo, mas não é correto. Sim. Mas ela... E quando a gente entrou na mentoria VIP, o que eu falei pra ti? Eu vou trazer ela, tu vai permitir? Eu preciso que tu fale pra ela o que eu falo. Ajudar a desenvolver. Eu precisava que ele falasse pra ela o que eu falo, porque em mim ela tá tanto tempo comigo que ela não acredita mais que ela tem que ser, que ela pode ser. E ele me ajudou nisso aí. Obrigado, Dino. Valeu. Reconhece? Boa. Aconteceu a mesma coisa com o André. Também não avisei que eu ia fazer isso com o André. O André, esses dias, que quando ele fez aquela ação, né, que fez 1 milhão em 6 dias ali, que foi um recorde para ele e tal, eu falei, tá, beleza, né? Aí eu perguntei, como é que você se sente? Vocês já viram que eu pergunto isso para vocês direto, né? Como é que você se sente? Aí ele falou assim, sem palavras, muito feliz, com energia para buscar meta, legal, ele tava lá comemorando. Daí eu falei, como é que vai comemorar? Ele falou, hoje vamos reunir o time e estourar um champanhe. Aí eu mandei um áudio para ele, eu falei, eu não perguntei como você vai comemorar com o seu time. Perguntei como você vai comemorar. O que você vai fazer para você? Olha o que ele respondeu. Vamos permitir a patroa. A sua esposa não chegou ainda não, né? Você foi ou você vai ainda para Maragogi? Tá. A esposa dele vem à noite jantar com a gente. Vai tá aí, ele não falou que vai para Maragogi não. Tá tudo desalinhado. Vou me permitir conhecer Maragogi, não tá nos meus planos agora, mas faz uns 7 anos, tenho muita vontade de conhecer. Aí o que ele respondeu no meu áudio? Gostei, estava esquecendo da pessoa mais importante. Vocês são a pessoa mais importante do processo, não são eles. São vocês. Fala para a pessoa do lado, você é a pessoa mais importante, fala aí. Você é a pessoa mais importante. Gente, sem vocês, eles não fazem o que eles fazem. Vocês são as pessoas mais importantes. Você só vai conseguir vender para o seu time, o microfone está com quem? Tá aí? Dino, você é a pessoa mais importante. Eu sei que eu sou, por isso que eu cuido de mim e tenho meus rituais. Segunda-feira ninguém fala comigo que eu não vou trabalhar, tá? Só pra deixar claro. Eu vou me dar um dia, um day off, segunda-feira. Não adianta mandar mensagem, que eu não vou responder. Dino. Espero falar deles. Eu li um livro, eu não lembro o nome, mas fala muito isso. Fala muito isso um livro que eu li, que a gente acha que a gente não é merecedor. Isso. Por isso que, às vezes, a funcionária do Fabiano acha que ela não tinha que tomar um café, porque ela não acha que ela é merecedora. Uhum. E a gente tem que trabalhar isso com a gente. Eu acho assim que todo mundo tem um pouquinho disso aí, sabe? De achar que a gente não merece sair, sei lá, para comemorar qualquer vitória, né? É muito interessante ter que... Você já sentiu isso? Só quase que sempre, antes de te conhecer. Sim, dia sim. Agora não. Agora não. Mas, gente, rituais fazem parte de marcas que a gente vai marcando no nosso cérebro novas etapas, novos momentos, né? Por que tem celebrações? Eu falei das religiões porque para mim são as mais emblemáticas. A própria virada de ano, o Réveillon, não significa nada. O ano virou, agora o ano que vem vai ser diferente, porra nenhuma. Né? Alguma coisa muda da meia-noite do dia para 1h da manhã, não muda porra nenhuma. Que a gente começa zerado no dia seguinte e vem de novo. Exato, um ano inteiro zerado, não é nem um dia, é um ano inteiro. Mas não muda nada, mas é uma celebração, né? Faz parte de uma celebração. Nós precisamos trazer os rituais. A gente precisa
trabalhar em venda usando ritual. Então vamos lá. Sua rede tem rituais, seu time vê um futuro melhor com você, a sua rede. O teu time fica contigo, possivelmente, Maria, aquela menina, ela vê um futuro melhor com você do que sem você. Vender para o time não é só técnica ali, mas eles enxergarem um futuro melhor com você. Quem enxerga um futuro melhor com você, não te troca por R$100. Qual o futuro que você está mostrando? Ele vê perspectiva, eles veem perspectiva com você, eles enxergam um empresário, uma empresária que está disposto a ir para o próximo nível, aumentar o seu faturamento e não demorar muito para fazer isso, porque ele também quer ganhar dinheiro, que quer expandir, quer crescer. Se ele enxerga isso, dá o microfone, por favor, tá com quem? Se ele enxerga isso, ele enxerga um futuro melhor com vocês. Apresente-se. Samir. Oi, Samir. Aí, boa tarde. Não, eu queria dar um exemplo que eu acho perfeito para nesse assunto aqui. Tem a gerente de uma loja, tá? E nessa ocasião ela vendeu 70% a mais da meta. A meta dela não é baixa, tá? Não é que a meta foi generosa e por isso foi muito desempenho, alto desempenho da equipe toda, enfim. Aí eu tinha que reconhecer. O que eu fiz? Na ocasião, a gente fazia parte da franquia ainda. Aí eu pedi para a presidente um vídeo, né? A presidente gravou um vídeo agradecendo. Eu não mostrei para ela, eu segurei o vídeo. Eu fiz uma carta à mão. Acho que você, talvez, Dino, não lembro se você me deu a dica. E mandei um presente para ela. Era um relógio, Michael Kors, coisa mais linda. Enfim, ela tem mais de 50 anos, já trabalhou em empresa por mais de 10 anos, e aí na reunião de gerente, era online, eu gravei, né? Cara, ela chorou, enfim, ela falou, Samir, nunca fizeram isso comigo e tal. E realmente, eu me senti obrigado a reconhecer aquilo, era demais, né? Há 8 anos trabalhando assim, 11 lojas e nunca tive isso. E aí, semana passada, eu viajando com ela tal, ela falou, Samir, cara, eu não lembro do relógio, pra te falar a verdade, mas aquela carta escrita sua, tal, marcou pra vida. Então, quando você comentou, cara, isso aqui fica, aí me veio esse exemplo em mente. Foi muito bom mesmo. E agora, falando, eu tive certeza, foi dica sua sim, Dino. Reconhece? O Samir tem uma rede também, faz parte da mentoria VIP, tem uma rede, ele era Óticas Carol e ele criou a marca dele, né, e virou a marca para Óticas Samir. A visão que faz sorrir. Ah, que é isso, hein? Boa. Maravilhoso. Gente, você está mais preparado e tem o apoio certo, né? A endovenda acontece quando você passa essa segurança. Você está mais preparado, você está mais preparada, né? E tem um apoio certo porque é impressionante. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, quando sócios têm opiniões muito diferentes. Isso acontece 10 entre cada 10 sócios. Quando tem esse ruído, não tem problema ter opinião diferente. Tem problema ter visões diferentes, é até muito bom. E daí você tem essa discussão, você tem essa conversa, e aí se chega numa questão mais inteligente, né, lapidada. O problema é quando desce esse ruído. As pessoas elas se alimentam de conflito. As pessoas que não são bem intencionadas, e infelizmente tem ao redor da gente, quando elas veem um conflito entre os sócios, elas se alimentam desse conflito. Elas começam a se aliar de um lado, conspirar contra o outro, e aí a coisa desanda, né? Por isso que quando eu penso em estar mais preparado, ter o apoio certo, é a gente conseguir desenhar esse alinhamento, esse planejamento, e conseguir fazer com que o time perceba que não tem ruído, que sócios têm opiniões diferentes, que sócios têm visões diferentes. Mas quando se trata do futuro do negócio, isso está alinhado, isso está planejado, tem um mapa para isso, né? E não tem ruído nisso. Eles enxergarem em vocês mais segurança. Eles querem enxergar em vocês segurança. Eles querem que vocês sejam uma luz. Vocês sejam esse braço que não deve ficar passando a mão na cabeça ou relevando numa atitude paternalista. Mas que vocês sejam uma segurança. Porque eles têm medo do futuro. Eles têm as inseguranças deles como vocês têm. Eles têm menos estrutura que vocês têm. Eles precisam enxergar em vocês uma segurança, né? Essa semana, peguei aqui um print nosso, Marina. Eu falei para a Marina, ela queria fazer perguntou se ela ia fazer 2 coisas. Eu falei não, aí fica confuso. Se fizer o que comentou, a mudança, faz a ação do PA interna com um time melhor.
Aí ela respondeu, eu falei, ó, não confunda sua cliente nem seu time. Gente, cliente confuso não compra. Funcionário confuso não faz, não entrega. Quando eu falo de endovenda, é a clareza. Eu falei, a Marina, a gente acabou de começar a trabalhar junto, né? Já umas 2 semanas, um pouquinho mais. Um mês, né? E aí, quando você começa a mexer, o que acontece? O que acontece, Brinhosa, quando você começa a mexer? Você fica meio maluco, né? Mas depois de um tempo, o que acontece? Fica legal. É que todo começo a gente vai mexer em algumas coisas que são desconfortáveis. Por quê? Você estava num conforto. Você estava operando ali de um jeito. A gente vai mexer em alguma coisa, você vai ficar desconfortável. Então você vai ficar mais ansioso. Passou um tempinho, você já está tranquilo. É mais uma etapa da sua vida, é mais um pedaço que você percorreu do jeito que você percorreu outras coisas, né? Agora, o que é importante? Ter a ação certa e não sair atirando para tudo quanto é lado. Por isso que eu te falei, funcionário confuso ou inseguro não entrega. Assim como o cliente confuso não compra. Gente, a sua segurança inspira no seu time a confiança para que ele compre a sua visão, né? E execute, claro, as ações que vão te levar para o próximo nível.